Agora, Cássio, a gente entra no mercado do Fortaleza. Um mercado lento até aqui, como o dos outros times que foram rebaixados da Série A, tá? Tanto os clubes do Nordeste, Ceará e Sport, além do Fortaleza, como o próprio Juventude, todos ainda com ações muito lentas no mercado, tá? O Fortaleza tem um jogador anunciado, que a gente já fez um programa e já analisou. Vocês podem procurar aqui no nosso feed, que é Mailton. Tá? Esse jogador está anunciado e já foi devidamente analisado aqui no 45 minutos. E o jogador da vez, Cássio, é um jovem, tá um bom volante revelado pelo Grêmio, Ronald. Muito promissor no Grêmio, muito promissor mesmo. Jogou pelo Grêmio, atuou, tá? Nessa última temporada fez 6 jogos pela Série A, mas jogou em 2024 também. Jogador que despontava muito bem. E eu me surpreendi com uma interrupção na passagem de Ronald pelo Grêmio, o clube que o revelou, para ser emprestado para o Atlético Goianiense, que fazia um campeonato de segunda página na Série B. Mas tá pegando muito dinheiro o Atlético Goianiense, Fred, de venda. Muita grana. A chance de dar uma organizada aí para 2026, o Atlético Goianiense é bem razoável. Então, Ronald foi emprestado para o Atlético Goianiense, Cássio, o que para mim quebrou a sequência positiva que ele tinha no Grêmio, tá? Eu acho que a última partida que ele fez, inclusive, foi a derrota para o Sport. Ele foi titular daquele jogo, ou não sei se entrou no segundo tempo, mas eu sei que ele jogou aquela partida. E depois daquele jogo, né, o Grêmio perdeu, gerou uma insatisfação muito grande. Alguns jogadores acabaram ganhando destino e Ronald foi um deles, emprestado para o Atlético Goianiense. Mas o que eu estava comentando, Cássio, da ida dele para o Atlético, não é nem sobre o Atlético 2026, nada disso. É sobre você pegar um jogador que está super valorizado, ou médio. Vou tirar o super, tá? Já que ele foi afastado ali naquele momento, que vinha numa curva de alta e travou em 2025, e você direcioná-lo para um clube que não brigava verdadeiramente pelo acesso, tá? E aí, Ronald, obviamente, apesar de ter sido titular em todos os jogos do Atlético Goianiense, até naquela tentativa de retomada do Atlético não deu certo, ele foi titular em todos os jogos, 14 atuações, as 14 como titular, tá? Jogou Copa do Brasil pelo Grêmio, tá? Jogou, acho que até Sul-Americana pelo Grêmio também. Ele é devolvido ao Grêmio e, de acordo com informações que vêm de Porto Alegre, tá fechado um novo empréstimo agora para Fortaleza, onde para mim faz muito mais sentido do que o empréstimo pro Atlético, faltando 14 jogos para acabar a Série B, Cássio. Eu acho que no Fortaleza, Ronald pode ter, estando em um protagonista, era isso que eu queria dizer. Ele foi para um time de segunda página na Série B de 2025 e morreu na segunda página. Se ele ficasse no Atlético, cabia também, mas indo para o Fortaleza, ele vai para o protagonista, para o time de maior orçamento, né? Pelo menos no papel, para essa temporada. Então me parece um nome interessante, né, Cássio? O Fortaleza perto aí de anunciar seu segundo jogador, o garoto Ronald, de 22 anos. E, obviamente, para ninguém, para nenhum torcedor do Fortaleza ficar falando, virada de chave e tal. É virada de chave mesmo. Vai jogar a Série B, tem que ter jogador do mercado da Série B, né, Cássio? Mas ainda tá um mercado, podia estar pior, pô. Assim, Muito, muito. a virada de chave a virada de chave vai ser natural. A gente tem a gente tem um vídeo do Fortaleza pronto já e assim, a dificuldade ela tá ali. A gente até trazendo aqui uma coisa que a gente acabou debatendo durante o vídeo, que era a dúvida que o torcedor teve, assim, comentando nas redes sociais, a gente trouxe para o vídeo, de que o cara, assim, ó, o Fortaleza tá rico ou tá quebrado? Tem o maior orçamento da segunda divisão e, ao mesmo tempo, tem 42 milhões de empréstimo que precisa tomar no mercado para pagar rolagem de dívida. Então, assim, é uma dúvida que esse Fortaleza existe, mas assim como a gente trouxe no vídeo, o Fortaleza tem uma receita operacional ali na casa dos 180 milhões, que é grana suficiente para você ser muito competitivo na segunda divisão. Não para sustentar o time que ele tinha na primeira, independentemente da vontade do clube, tanto que vai abrir elenco, vai fazer negociações. Então, essa virada de chave no perfil do elenco, ela seria natural. Esses dois nomes
Mailton e Ronald, algum torcedor do Fortaleza dos últimos anos pode estar achando, virou a chave, beleza, virou a chave. Mas se você esquecer essa bobagem e focar só na segunda divisão, eu acho que tá interessante, tá? Assim, são dois nomes. Veja, em algum momento, alguns jogadores, talvez o cara fale, ih, rapaz, agora virou a chave. Aquele cara, já que a galera gosta de usar essa expressão. Mas, Fred, nesse primeiro momento, eu acho que tá sendo um mercado interessante. Cássio, João Matheus, integrante do Timbucast, tá? Canal que cobre regularmente o Náutico, ele tá fazendo uma atualização muito legal no Twitter dele com todos os reforços contratados pelos 20 times da Série B, tá? Ele só atualiza quando a negociação ela é oficializada. Então, nesse momento, se você for lá, só tem Mailton no Fortaleza, ainda não tem Ronald, que, como a gente tá vendo aqui, não temos ainda o card como jogador oficial do Fortaleza para 26. E Atos, colaborador nosso e também integrante do Timbucast, jogou o print desse material que João Matheus vem fazendo lá no grupo, no último dia do ano, e a gente ficou debatendo qual o time que faz o melhor mercado da Série B nesse momento. Aí Atos falou, pô, acho o Goiás diferenciado. Eu fui contra, eu não gosto de alguns nomes que para mim estão sendo superestimados no Goiás, tá? Por exemplo, lateral esquerdo Nicolas, reserva do Ceará esse ano, horroroso, jogou muito mal no Ceará, que foi bem há 3 anos, mas fez um 2025 pavoroso no Ceará. Não acho o Lourenço. Esse foi titular do Ceará. Não acho o Lourenço um super nome também não, acho o nome ok, acho uma boa contratação. Eu diria, Cássio, que se Ronald for confirmado, o melhor mercado é do Fortaleza. Mailton e Ronald são 2 titulares em qualquer time da Série B. Né? Debate quantidade e qualidade, claro, tem toda uma diferença de relação de dinheiro, mas, meu irmão, se é para trazer 2, assim, traga 2 que podem ajudar de fato. Isso. E onde vocês estão vendo ali, tá? Só para corrigir, onde vocês estão vendo o Atlético Paranaense embaixo de Ronald, tá? Naturalmente, como a própria camisa avisa, é Atlético Goianiense, tá? Jogador do Atlético Goianiense. Acabei de fazer a correção aqui ao vivo, tá? Pertence ao Grêmio, mas jogou 2025, a reta final de 2025 no Atlético Goianiense. E aí, Cássio, antes da gente trazer a atualização do elenco do Fortaleza, importante a gente passar por Breno Lopes, porque nós fizemos um vídeo, está disponível no nosso feed, tá? Se ainda não estiver disponível quando você estiver vendo esse mercado, pode ter certeza que no dia 2 de janeiro esse vídeo estará absolutamente disponível para você. A gente gravou antes desse vídeo que você está vendo, mas programamos para entrar no ar depois, tá? Porque, queira ou não, o mercado é mais urgente, são as notícias do dia. Esse vídeo a gente detalha muito como Fortaleza vai ter que se virar para chegar nos 225 milhões que projetou. E um dos debates que nós tivemos foi sobre um valor que o Fortaleza jogou no ar de 65 milhões em vendas. 65 milhões em vendas. E no dia 1 de janeiro, o total de vendas é 0. Aí você está dizendo, pô, Fred, dia 1 de janeiro você está dizendo que é 0? Pô, vai ter o ano todo. Eu sei. Mas os últimos 20 dias que passaram são os mais aquecidos. Tá todo mundo contratando. Os primeiros 20 dias passaram e o Fortaleza não fechou nenhuma venda. De acordo com informações cravadas pelo GE do Paraná, uma venda está negociada. Não foi oficializada, que é a venda de Breno Lopes. Por 15 milhões de reais, 7,5 ficando com o Fortaleza, 7,5 indo para o Palmeiras. Era necessário, Cássio. O Fortaleza perde um dos seus bons atacantes. Era necessário, tá? E era um dos mais valorizados até aqui. E é isso que eu vou destacar, um ponto que a gente debateu no vídeo, da dificuldade de chegar nos 65 milhões, porque Breno era um dos que a gente acreditava que valeria mais de 10. Como valeu, fechou em 15, tá? Mas Alguns torcedores chegaram a dizer que era 20 dele e 10 de Lucero. Os 20 dele viraram 15, que pro Fortaleza acabou sendo 7,5. Os 10 de Lucero, no primeiro momento, a gente tratou assim, pô, veja, se sair 10 de Lucero,
E nada indica que vai sair, né? Seria uma venda espetacular, mas não indica. E o clube precisa de 65 milhões. Agora, claro, de repente pode ter algum jogador da base que não está no nosso radar que eu diga assim de apuração, e vai lá e sai por 15. Algum contrato amarrado do tipo. Veja, porque se for o ritmo de saída normal de elencos com ótimas peças, mas são ótimas peças desse valor, um é 8, outro é 9 e tal, para bater 65 é muita coisa. O Fortaleza nunca precisou também vender seu elenco para isso, ok. Nunca passou por esse momento. Ele sempre era de adquirir ativo e não se desfazer. Isso. Mas, de toda forma, não é tão simples. Não tem uma joia da base ali, só aquilo ali vai ser 40 naquele menino, assim. Enfim, se conseguir 65, tá resolvido, porque bateria uma meta muito alta e bateria uma receita operacional de 182 milhões de reais. Né? Mas precisa. Isso do que a gente falou nesse balde, faltou até para saber o tamanho da despesa que o Fortaleza projeta, tá? Para dois, porque a gente falou da receita. Aí tem que esperar sair o documento certinho do Fortaleza para ver o tanto que o Fortaleza projeta de despesa. E spoiler, tá? Falei isso no programa sobre orçamento e repito aqui. Os caras vão se representar, o trabalho começa, o time começa a treinar e na hora que começou a treinar, Cássio, o marcador aqui, o contador começa a girar, ou seja, já vai ter que pagar a folha de janeiro. E a folha de janeiro, só tendo saído Tinga, Pikachu e Gaston Ávila, tá? Só tendo saído esses jogadores até aqui, meu amigo, é folha para mais de 10 milhões, se não for mais de 12. O Fortaleza, nesse momento, não tem nem patrocinador master. A urgência pelas vendas, ela se dá dos dois lados. Precisa fazer o dinheiro para pagar as contas e as contas vão se avolumando, tá? Assim como os juros dos empréstimos que o Fortaleza mais uma vez admitiu ter e já projetou mais 42 milhões de empréstimos. Assista o vídeo para vocês entenderem exatamente essa conta, tá? Vídeo em que a gente analisa o orçamento do Tricolor. Porque tudo isso, Cássio, começa a assustar e leva a esse próximo tema que a gente traz aqui. Todo mundo já sabe, isso foi notícia do dia 31 de dezembro. A gente tem aqui a reportagem do NE45, né, assinada por Guilherme de Andrade. Pacheco abre processo contra o Fortaleza por atraso de pagamento e pede rescisão indireta. Tá? Na primeira ação, o juiz de plantão falou que não era caso para plantão. Não foi que ele negou, ele falou: isso aqui, quando retomar os trabalhos normais da justiça, se decide ou não. Mas foram poucas vezes, Cássio, que a gente viu casos como o de Bruno Pacheco não darem certo no tribunal. Pouquíssimas vezes. Já teve. É até surpreendente, já teve. É até surpreendente. Mas... A Ju do Esporte, recentemente, foi um dos que entrou na justiça e não conseguiu. Verdade. Mas é o mesmo advogado, tá? Essa dupla Felipe Souza Rino e Thiago de Souza Rino são os advogados que acionaram o Ceará e conseguiram a rescisão indireta de Barleta, tá? Por exemplo, são caras especialistas nesse tipo de ação. E detalhe, tá? Bruno Pacheco treinou normalmente, Cássio. Treinou de manhã, normalmente. Foi para casa de tarde, açãozinha na justiça, porque completou os 3 meses, tá? A lista é a seguinte, tá? 2 meses de salário recorrente, novembro e dezembro. 2 meses de auxílio moradia, novembro e dezembro. 2 meses de direito de imagem, tá? 4 meses de luvas. O 13º salário, que aí completa com novembro e dezembro e vira 3 meses, tá? Sem receber o salário. O abono das férias de 23 e 24, tá? As férias integrais de 24 e 25, o FGTS de dezembro e a multa de 40% em cima do FGTS de dezembro, tá? É no limite. Do pouco que eu entendo, é no limite.
Tá? Tem muita coisa em aberto, mas 3 meses, mais de 3 meses, só as luvas, que era de setembro a dezembro, e se você somar o 13º salário com novembro e dezembro. Tá? Foi bem no limite essa ação na justiça aí de Pacheco. Tá? Eu acho que o ponto para ficar atento aí é realmente é que é difícil só um jogador estar nessa situação. Isso. Não, não escolheram Pacheco para não pagar o salário, né? É difícil que não tenha outros casos. E aí tem que ver nos próximos dias, primeiro, se o Fortaleza consegue contornar, pode contornar, inclusive, essa de Bruno Pacheco, ou se vira, Fred, uma sequência mais acentuada, né? E essa é uma grande dúvida, né, que a gente tem, tá? Detalhe, teve uma reportagem que eu li hoje, Cássio, no Povo, que dizia que Bruno Pacheco tinha ciência já de que estava sendo negociado pelo Fortaleza. Ele tem contrato até o final do ano, tinha, né? Até o final de 2026, ou tem contrato até o final de 2026 e que estaria sendo negociado e aí se antecipou. Tá? Se antecipou para, acho que, tentar ficar com o dinheiro que o Fortaleza vinha tratando aí para negociação dele, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, nesse caso Bruno Pacheco, e até, eventualmente, em outros casos. O advogado, no final da noite, postou um print como se tivesse mais um jogador, tá? Do Fortaleza. Ele postou um print assim, o último processinho para acabar o ano. Não sei se era o de Bruno Pacheco ou se ele estava postando tardiamente o de Bruno Pacheco ou se ainda teria mais um jogador do Fortaleza nessa lista aí. É preocupante, tá? Os dias aí são de tensão nessa questão de reorganização, reestruturação financeira e reestruturação de elenco do Fortaleza. Porque, Cássio, olha para a tela, é muito inchado, né? É um elenco ainda muito grande. A gente já tirou Tinga, a gente já tirou Pikachu, a gente É já daí que tirou vem a Gaston expectativa de bater Ávila. 65 milhões, né? Agora é muito negócio para ser firmado ainda. Muito E como o negócio. Fred falou, como esses negócios não estão acontecendo, essas pessoas vão se apresentar, assim, em tese. E já estão algumas, né? Se elas se apresentaram, outras vão se apresentar depois, até porque Carpini tinha uma viagem com a família, então Carpini adiou, vários jogadores adiaram. A apresentação inicial do Fortaleza foi uma apresentação meio bem abaixo do elenco que deveria ter se apresentado, tá? Aqui na tela eu destaco para quem tá olhando com mais atenção, nós já incluímos Mailton como jogador do Fortaleza. Sempre que a gente coloca um jogador ali em amarelo, acesinho, já dentro da faixa azul, significa que ele é jogador oficial do clube, é um reforço. Ronald, como ainda é só cravado pela imprensa, mas não oficializado pelo clube, a gente traz o nome dele em amarelo, mas ainda fora, sem vestir a camisa do clube, tá? Os que já saíram oficialmente a gente destacou, Breno Lopes e agora Bruno Pacheco, tem esse sinalização ao lado do nome deles de possível saída, tá? Conversando, Cássio, com uma pessoa ligada ao esporte hoje, eu falei, pô, o Fortaleza é cheio de goleiro, Elton Leite, tá? Reserva lá. E ele falou, meu amigo, o que os caras pagam lá para os reservas é mais do que se paga para titular aqui, né? Então, sinaliza o tamanho da dificuldade do Fortaleza em encontrar destino para esses jogadores, tá? Eu citei aqui o terceiro goleiro, o terceiro ou quarto goleiro ali do Fortaleza, com um salário que não tem como encaixar, Cássio. Não vai jogar a Série A, não tem como encaixar na Série B e tem contratos longos, tá? A equação investir em ativos sempre vira um desespero quando se é rebaixado. Porque não é todo mundo, não são 10 Brenos Lopes, não, tá? Não são 10 Poquetinos. Eu poderia até dizer 10 Herreras, mas Herrera, o Fortaleza tem um fiapo dele, tá? E uma conta muito grande para pagar, na verdade, na negociação em relação a Herrera. Então é isso, tá? Balanço do Fortaleza finalizado.